Início da história, Gênesis mais Jó. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam por cima da expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva verde, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore dando fruto, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Disse Deus: produzam as águas abundantemente seres viventes que se movam, e aves que voem sobre a terra diante da face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E acabados os céus e a terra, e todo o exército deles, houve um dia em que Deus, no sétimo dia, acabou a sua obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas uma névoa subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez crescer da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali abdélio e a pedra onix. E
E o nome do segundo rio é Gion, que rodeia toda a terra de Coxe. E o nome do terceiro rio é Idekel, que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E o Senhor Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe-os a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, esse é o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem formou a mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. E estavam ambos nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3. Mas a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse então o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todo o gado e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor no parto. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E deu à luz também a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou.
E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é que serás aceito, e se não bem fizeres, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, e tu o dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: Grande demais é a minha maldade para que seja perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e há de ser que todo aquele que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será vingado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque 2 mulheres, o nome de uma foi Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome de seu irmão foi Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de todo artífice de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes será vingado Caim, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Mahalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Mahalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Mahalalel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Mahalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Mahalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou.
E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis 6. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Serão, pois, os seus dias 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne veio perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os farei perecer com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás no alto da arca uma janela, e de um côvado a acabarás por cima. E porás a porta da arca ao seu lado. Far-lhe-ás andares um embaixo, o segundo e o terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de todo animal vivente de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo a sua espécie, e dos animais segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares vivos. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, para que te sirva de mantimento a ti e a eles. E fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandara, assim o fez. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque a te vi justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a semente viva sobre a face de toda a terra. Porque dentro de 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei da face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e os seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E entrou Noé na arca, e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não eram limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E as águas prevaleceram e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas.
e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réptil que se move sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em seus narizes, tudo o que havia em terra seca morreu. E foram apagados da terra todos os seres que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram apagados da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus foi detida. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas iam diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu ao cabo de 40 dias que Noé abriu a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E estendeu a sua mão, e tomou-a, e a trouxe consigo para dentro da arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba de dentro da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que no seu bico havia uma folha de oliveira verde. E conheceu Noé que as águas tinham diminuído de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de aves e de gado, e de todo réptil que se move sobre a terra, traze fora contigo, para que se espalhem sobre a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. E saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E cheirou o Senhor o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor e o pavor de vós virá sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move, que é vivente, ser-vos-á para mantimento. Como a erva verde vos tenho dado tudo. A carne, porém, com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei. E da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E estabelecerei a minha aliança convosco, e não será mais extirpada toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio de águas para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco, para gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra.
E acontecerá que, quando eu fizer vir nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E foram os filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se espalhou toda a terra. E começou Noé a lavrar a terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embriagou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a seus 2 irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e foram para trás e cobriram a nudez de seu pai. E os rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã seu servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Gênesis 10. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E filhos lhes nasceram depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã foram Elísia, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias nas suas nações. E os filhos de Cão foram Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu para Assur e edificou Nínive, Reobote, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim e Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, enquanto se vai a Gerar, até Gaza, enquanto se vai a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, nas suas nações. E a Sem, pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se dividiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, enquanto se vai a Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destas foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de um mesmo falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E serviu-lhes o tijolo em lugar de pedra, e o betume em lugar de cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue ao céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora, pois, nada lhes será impossível de tudo o que empreenderem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade.
Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai era estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro e reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muito grande o número dos seus servos, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes nas suas casas, cada um no seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E acontecia que, decorrido o giro dos dias de seus banquetes, Jó enviava e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: notaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não puseste tu um muro ao redor dele, e ao redor da sua casa, e ao redor de tudo quanto tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, e toca em tudo quanto tem, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. E veio um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos mataram a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro, e disse: os caldeus fizeram 3 bandos, e deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos mataram a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro, e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito. E eis que veio um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a notícia.
Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma.